Momento de reflexão. Riberto Almeida. Que a graça do nosso Pai Celestial alcance a você, toda a sua casa e toda a sua família. Desejamos que o Espírito do nosso Pai Celestial possa vir sobre a tua vida e te revestir de coragem, de graça, de ousadia, restaurando a tua saúde, restaurando a tua vida, para que você se torne uma pessoa forte na presença do Senhor nosso Deus. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é o alimento necessário que nós precisamos para nos ajudar a vencer as lutas, as dificuldades, as adversidades que se levantam todos os dias na nossa caminhada, na nossa trajetória. E nós precisamos abrir o nosso coração para recebermos a palavra de Deus no nosso coração, no nosso espírito, porque isso vai fazer a diferença, isso vai mudar a nossa vida, a nossa história. Eu estava lendo uma passagem, e esta passagem é uma palavra profética da parte de Deus para mim e para a tua vida. E digo mais, todas as pessoas que acreditam, que recebem no coração, no seu espírito, elas vão viver uma experiência sobrenatural com o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E a Sagrada Escritura, no livro do profeta Oséias, Oséias capítulo 8, versículo 1, apenas a parte A do versículo 1. Olha que palavra tremenda, olha que palavra profética que o Espírito de Deus libera sobre a nossa vida, para que nós possamos entender que o Senhor, Ele quer te levar, Ele quer nos levar a conquistarmos os nossos sonhos, a conquistar a nossa família para o Senhor. E a palavra diz no profeta Oséias capítulo 8, versículo 1: põe a trombeta à tua boca. Que palavra tremenda e profética. Agora entenda, quando Deus está falando esta palavra para o profeta Oséias, põe a trombeta à tua boca. Então isso nos faz entender que quando nós declaramos palavras de fé, palavras positivas, quando nós declaramos a própria palavra de Deus sobre a nossa vida, ou sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre tudo aquilo que pretendemos e planejamos fazer, nós estamos declarando que a mão do Senhor estará na nossa frente, estará sobre a nossa vida, nos abençoando. Agora entenda, a história conta no livro de Josué, que Josué, ele estava ao pé de uma cidade bem estruturada chamada Jericó, e os muros de Jericó era um impedimento muito grande, era um impedimento que estava atrapalhando, impedindo de Josué e o povo de Israel chegar à terra que Deus tinha prometido para o seu povo, para os seus familiares, para os seus descendentes. Então, os muros de Jericó eram uma estrutura muito bem estruturada, preparada, aonde os moradores de Jericó construíam casas, apartamento em cima desses muros. E perante aos olhos humanos, não havia nenhuma possibilidade de Josué com o seu povo conquistar a terra que Deus tinha prometido para eles. Entenda uma coisa, nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi enviado pelo Pai Celestial a vir a esse mundo e ser
morto, crucificado, passar por todo o sofrimento, vergonha e humilhação e ser morto em morte de cruz. Naquele momento, naquele instante, Jesus ele estava conquistando todas as bênçãos celestiais para mim e para você. Então, toda sorte de problemas e doenças e aflições que vêm sobre a nossa vida hoje, nos nossos dias, foi vencido por nosso Senhor Jesus naquela cruz. E isto é uma promessa que todos aqueles que creem e que confessam o nome de Jesus Cristo e recebem a palavra do Senhor, recebem a promessa de Deus na sua vida, são pessoas que vencerão, que superarão as dificuldades, as lutas, e você não ficará uma pessoa enfraquecida, debilitada, chorando pelos cantos, achando que tudo está perdido, achando que a violência, que a carestia vai te vencer, vai te consumir. Como que você vai superar? Então olha que Deus está dizendo assim: põe a trombeta à tua boca, ou seja, declara palavras de fé, de coragem, de ousadia. Vai em frente na tua força, porque o Senhor será contigo. A partir do momento que você coloca a sua boca, a trombeta na sua boca, Deus ele está declarando que as tuas palavras de fé, segundo a palavra de Deus na tua vida, vai te levar a vencer a doença, os problemas, a dificuldade, a tristeza, a angústia, essa depressão que está consumindo a tua vida, esta ansiedade, isto que está te levando a ser um dependente químico, a viver dependendo das orientações do psicólogo. Ora, o Espírito do Senhor, ele está à disposição para te orientar, para te direcionar. Mas veja bem, Josué estava ao pé dos muros de Jericó. Não havia nenhuma possibilidade. A história diz em Josué capítulo 6 que a cidade de Jericó estava com as suas portas fechadas, trancada, com cadeados. Ninguém entrava na cidade e ninguém que estava na cidade saía. Não havia nenhuma possibilidade. Os muros de Jericó eram uma estrutura forte, era uma barreira forte. Nosso Senhor Jesus, ele disse: os impossíveis dos homens é possível para Deus. E é necessário você crer, você receber isso no teu espírito. Porque olha a palavra do Senhor: põe a tua boca, põe a trombeta à tua boca. Mas veja, olha o que Deus ele usa para que Josué pudesse vencer a Jericó. Não há nada que seja impossível para aqueles que acreditam, que recebem a palavra no Espírito e profetizam e declaram e falam palavras positivas sobre sua própria vida, que clamam, que buscam a mão do Senhor, que buscam a presença de Deus. O salmista ele diz: todos aqueles que buscam a Deus têm os anjos do Senhor ao seu derredor. Se você busca a Deus, se você coloca a trombeta na tua boca e fala mesmo palavras positivas, está sempre repreendendo, renunciando às palavras negativas contra ti, contra a tua casa, contra a tua família, isso é ter a trombeta à tua boca para anunciar coisas bênçãos, coisas negativas de vitória sobre a tua vida. Então levanta-te, meu irmão, ergue a tua cabeça e coloca a trombeta à tua boca e começa a declarar bênção, vitória, sucesso, prosperidade, superação na tua vida. Então olha que uma das coisas que Deus determina para Josué é dar 6 voltas ao redor dos muros, mas todo mundo calado, em silêncio, sem dizer uma palavra. E quando Josué, junto com o seu povo, dá 6 voltas durante 6 dias ao redor dos muros de Jericó,
o Senhor diz: agora é o 7º dia, e no 7º dia vocês vão dar 7 voltas ao redor do muro, todo mundo em silêncio. Quando completar Josué a 7ª volta, então você vai ordenar que os sacerdotes ponham a trombeta à sua boca, e quando os sacerdotes tocar a trombeta, todo o povo, toda a nação de Israel, Josué, vai dar gritos constantemente, e os muros de Jericó, eles vão cair abaixo. Que coisa tremenda! Quando Josué, ele recebe essas instruções e que ele dá todas essas voltas ao redor dos muros de Jericó, os sacerdotes, eles botam a trombeta na sua boca e começam a tocar a trombeta. Então o sobrenatural, o impossível, aquilo que era impossível aos olhos humanos, começa a se tornar real, porque quando os sacerdotes começam a tocar as trombetas, todo o povo começa a dar grito de vitória, gritos de conquista. Então aquelas muralhas que eram construídas, casas, apartamentos em cima daqueles muros, caem abaixo. E o povo de Josué consegue conquistar a terra prometida que o Senhor prometeu para cada um deles. É isso que Deus quer fazer de ti, um homem, uma mulher que coloca a sua boca na trombeta e declara e fala palavras positivas e diz que vai vencer, e começa a declarar que a depressão, que a ansiedade não tem domínio sobre a tua vida. Você começa a declarar sobre a palavra de Deus, porque Jesus está falando os impossíveis para os médicos, os impossíveis para a medicina, os impossíveis para o homem, é possível para Deus. Jesus está declarando isso. Se você recebe no teu espírito, tu vai viver uma experiência sobrenatural com Deus. Então, olha o que a palavra está dizendo: põe a trombeta à tua boca e anuncia a tua vitória, anuncia a conquista, anuncia as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então receba esta palavra no teu coração, no teu espírito, se erga, se levante agora, porque a partir do momento em que você começar a falar, começar a declarar, o Espírito do Senhor Deus, ele vai se mover e vai começar a trazer à existência as coisas que não existem. Aquilo que era impossível aos teus olhos vai se tornar possível, porque para Deus não haverá impossíveis. Fé em Deus é tudo o que você precisa. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder a nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, é sobre a tua palavra que nós lançamos nesse momento palavras de fé, palavras de encorajamento a todos que se encontram nesse momento, meu Deus, cabisbaixo, triste, angustiado, amargurado, com a sua alma ferida. A esses que não dormiram nem a noite direito, mas sobre a tua palavra, Senhor, que nós lançamos vida agora sobre a vida desta pessoa. Que o Senhor venha
com um espírito de revestimento de graça, de autoridade, e levanta este homem, esta mulher agora, para que ela possa dar a volta por cima de todas essas situações e decepções que tem se levantado, surgido para levar esta pessoa abaixo. Meu Deus, assim como o Senhor ordenou a Josué que quando o sacerdote colocasse a boca na trombeta e tocasse a trombeta, todo o povo daria gritos de vitória, de conquista, e as muralhas de Jericó cairiam abaixo. E foi isso que aconteceu. Meu Deus, quantos que estão dando gritos, mas de tristeza, de dor, de sofrimento. Meu Deus, leva este homem, esta mulher agora, leva esta pessoa a ser erguida agora, Pai. Em nome de Jesus, libera agora uma palavra de vida, de restauração sobre a vida deste homem, desta mulher, que ela se erga agora. E que os gritos que esta pessoa comece a dar, comece a proferir agora, gritos de vitória, de conquista, para que essa depressão não tenha mais o domínio sobre ela, para que esta ansiedade, para que esta opressão maligna não tenha mais o domínio, o controle desse homem, desta mulher, mas que a partir de agora, Senhor, nós tocamos a trombeta e decretamos que caia por terra todo o espírito de opressão, de depressão, de ansiedade, espíritos de angústia, de tristeza, do medo, da insônia, do pesadelo. Nós decretamos agora, pelo som da trombeta de Deus, nós tocamos esta trombeta agora e decretamos a falência de espíritos dominadores das trevas que têm se levantado para ferir, para machucar, para causar desgraça, destruição, tristeza nesta pessoa, na sua casa, na sua família. Nós decretamos a falência de toda a ação desses espíritos dominadores das trevas e decretamos um espírito de liberdade, porque aonde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Eu decreto agora, Senhor, que esta pessoa que está doente, que está no hospital, que está no leito de dor, esse que tem sofrido porque o filho, o marido, a esposa, um parente está numa sala da UTI e já foi dado um decreto que esta pessoa não tem condições de resistir, mas eu decreto agora um decreto de vida para que o doente agora receba a cura e que essa doença, esta enfermidade, essa dor desapareça de uma maneira sobrenatural, que os médicos, a medicina não tenha o que dizer, não tenha nenhum fato que justifique a cura, a libertação, a transformação desse homem, desta mulher, pelo poder do nome do Senhor Jesus, que seja liberado agora a palavra de vida ao que estava angustiado, amargurado, entristecido, esse que foi ferido na sua alma, nos seus sentimentos. Seja liberado agora o azeite, o bálsamo que cura as feridas da alma, do sentimento desse homem, desta mulher, e que toda tristeza, toda angústia, toda amargura bata em retirada agora, porque em teu nome, ó Deus, eu ponho a trombeta à boca e eu declaro e profetizo cura, libertação plena, transformação, salvação na vida de todas as pessoas que unem a sua fé com a minha, que oram comigo e que estão crendo e recebendo no Espírito, no coração, porque todos esses que creem, que recebem, viverão, ó Deus, uma experiência sobrenatural com o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso. Eu declaro
céus abertos, as bênçãos celestiais sobre a vida de todos agora, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém. Fé em Deus é tudo o que você precisa. Um lugar de bênção. Venha viver uma experiência com Deus. Todas as terças-feiras às 19h30. Na Rua da Monarquia 342, Aerolândia. Ministração com os missionários e pastores Riberto Almeida e Cris Almeida. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Efésios 5:20. Comunidade Cristã Casa de Deus. Unindo a família com Cristo. Vem, junte-se a nós. Que a graça do nosso Pai Celestial esteja contigo. Todas as terças-feiras, um lugar de bênção, na Rua da Monarquia 342, na Aerolândia. Você que tem escutado o anúncio, tem visto o meu anúncio, o meu convite, o meu chamado e não tem vindo, tu estás perdendo uma oportunidade muito grande na tua vida de viver uma experiência sobrenatural com Deus. Ontem foi tremendo, foi algo sobrenatural e temos visto fatos reais que verdadeiramente todos aqueles que se dispõem a vir, a crer e a receber, nós temos visto Deus fazer coisas tremendas. São testemunhos, milagres daquilo que Deus, Ele tem feito nas terça-feiras, às 19h30, na Rua da Monarquia 342, na Aerolândia. E eu quero lhe convidar. Se você não veio terça-feira, agora nós vamos ter no domingo, porque aquilo que é bênção, nós não podemos parar. Aquilo que está fazendo bem para nossa alma, para nossa vida, aquilo que está acontecendo de bom na nossa vida, nós não podemos parar. Olha o que a palavra diz: põe a trombeta à tua boca. E nós colocamos sim a trombeta na nossa boca e estamos anunciando que Jesus é o Rei, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele faz grandes coisas acontecer na nossa vida. E eu quero lhe chamar e lhe convidar para domingo às 18 horas, a celebração da grandeza. Às 18 horas, na Rua da Monarquia 342, na Aerolândia. Às 18 horas, domingo, a celebração da grandeza. Você não pode perder, então venha provar e ver o que Deus Ele pode e quer fazer na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até lá. Momento de reflexão. Riberto Almeida.